Este é o podcast Bird's Eye View, do Bird Lab, um laboratório de investigação biomédica da Universidade do Minho. Olá a todos e a todas e bem-vindos a este primeiro episódio do podcast Bird's Eye View, podcast de ciência do Bird Lab. Este é também o primeiro episódio de uma série de episódios focada num problema muito real da nossa população mais idosa, as quedas e as suas consequências. Vamos falar primeiro, hoje, sobre os seus riscos, porque é que acontecem e, fundamentalmente, a tecnologia por trás da sua prevenção e mitigação. Sou o Ricardo Andrade, aluno de mestrado aqui do Bird Lab, e comigo, para iniciarmos esta aventura, tenho o Nuno Ribeiro, aluno de doutoramento também aqui no Bird Lab, no final do seu percurso já, dentro deste percurso académico. O Nuno tem uma experiência alargada neste tema, não só através da orientação de várias teses de mestrado aqui no laboratório, sobre tecnologias de prevenção, previsão e mitigação de quedas, mas também coautorando vários artigos nesta área com os seus mestrandos e com outros colegas de doutoramento. Vai-nos ajudar, portanto, neste primeiro episódio, a contextualizar e compreender um pouco o problema, e nos próximos episódios teremos, então, as tecnologias mais inovadoras que temos aqui no Bird Lab, que estamos aqui a desenvolver no Bird Lab, sobre este problema. Olá, Nuno, tudo bem? Olá Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Força. Sim. Então, Nuno, eu queria te pedir, então, para começarmos, para iniciarmos também, a mim e aos nossos ouvintes, um pouco dentro deste problema das quedas. Nós sabemos que é coisas que existem, mas como às vezes tem pouca frequência na vida das pessoas, digamos que acontece quer nos idosos que acontece uma, duas vezes, não será mais que isso até ser uma coisa grave, mas também já vais-me esclarecer aqui esta questão. Muitas vezes um problema com os idosos que não tem tanto destaque como, por exemplo, as doenças cardiovasculares ou até as doenças neurodegenerativas. Exato. Não é? E acaba até por muitas vezes ser uma consequência destas doenças. Exatamente. Ou seja, como acaba por ser uma consequência dessas doenças, acaba por ser algo que as pessoas sabem que existem, Exato. mas não dão tanto valor exatamente porque se focam mais nas causas que originam este tipo de eventos. Exato. Então contextualiza-me aqui um pouco este problema. O que é isto das quedas? Pronto, a queda geralmente em si acaba por ser aquilo que chamamos um acidente. É uma situação não intencional que resulta em lesões e acaba por ser, aliás, a segunda maior causa de morte de lesões derivadas de lesões não intencionais. Okay. Por exemplo, ou seja, estamos a falar de a nível mundial, de cerca de 700 mil pessoas que morrem porque caíram, exatamente. Ou seja, tiveram várias lesões. Sim. E que dessas lesões resultaram outras consequências graves, como, por exemplo, fraturas, exatamente, hemorragias internas. Determinadas operações, por exemplo, que também levam a essa morte. Estamos a falar de quedas, as pessoas, se calhar, uma queda normal com pessoas da nossa idade é alguém que está a andar na rua e tropeça. Exato. Estamos a falar um idoso também não é muito diferente, porque pode tropeçar em casa, nos tapetes em casa, ou pode escorregar, por exemplo, quando desce uma rampa, que é muito, muito comum também, ou até subir e descer escadas. Sim. Pode ser, é multifatorial, não é? Uma situação muito variada que pode ser originada devido a vários fatores. Agora, o problema assume esta dimensão muito maior, porque não só os idosos a partir têm mais tendência, não é? Sim. Porque têm mais problemas de equilíbrio. Exatamente, ou seja, a população idosa, que é onde acontece mais, e principalmente quanto mais velho o idoso for, mais impacto, portanto, este evento tem na sua vida e depois no seu dia-a-dia após a queda. Mas lá está, acarreta não só... Este problema acaba por depois se dividir em duas grandes partes, que é ou é a parte social em si, não é? Em que o idoso, após cair, começa a ter cada vez mais medo de fazer as suas atividades diárias, ou seja, de poder realizar tudo, ou seja, aquilo que fazia começa a fazer em menos quantidade. Perde independência, perde autonomia. E depois os custos que isso para o Serviço Nacional de Saúde ou para o tipo de sistemas de saúde que existam acarreta muitos custos que são enormes. Para dar um exemplo muito prático, a Europa gasta mais de 25 mil milhões de euros só a tratar lesões derivadas de fraturas da anca, que são consequências de quedas, por exemplo. Sim. Pois, e o que será mais normal, então, é as pessoas talvez caírem em casa a fazer as suas atividades e daí também trazer não só as sequelas físicas, mas também as sequelas psicológicas, maior ansiedade, depois em qualquer coisa que faça, falta de segurança no seu próprio... Exato. Pronto, existe uma estatística sobre isso, em que em casa,
nós podemos estar dentro de casa e fora de casa, não é? Claro. A estatística diz que a maior parte das quedas ocorrem até fora de casa, dentro, pronto, ou no jardim, ou pronto, em situações onde a possibilidade de escorregar ou tropeçar é maior por vários motivos. Sim. Mas depois dentro de casa, elas podem ocorrer geralmente sempre ou maioritariamente simplesmente em piso liso. Sim. E depois também acontecem, mas em menos expressão, porque também as pessoas acabam por fazer menos esse tipo de atividades, que é subir e descer escadas, por exemplo, ou até tomar banho, não é? Sim. Por exemplo, se calhar uma percentagem do tempo que a pessoa está em casa é muito maior a andar do que, por exemplo, a tomar banho ou a subir e descer escadas. Mas também acontecem em grande número, mas mais ou menos por esta distribuição. E depois as quedas, analisando também, por exemplo, a nível hospitalar, também é um bocado diferente. Okay. Porque é uma situação em que a pessoa já está com pouca mobilidade e então o maior número de quedas que ocorrem, por exemplo, no hospital é no próprio sítio, ou seja, o cair da maca, onde está, por exemplo, onde está, e só depois é que vem o corredor. Okay? E nem tanto, porque lá está, num hospital uma pessoa acamada está mais tempo na cama do que andar. Claro, mas por exemplo a sair da cama. Mas a sair da cama, por exemplo. Claro, até alguma dificuldade, porventura, dos profissionais de saúde. Ok. Estávamos aqui a falar um pouco das consequências disto. Já me falaste um pouco das consequências físicas, é um bocado evidente. Já falaste, exato, são causas morte, que levam. Lesões, etc. Um pouco das consequências económicas, que também é importante, porque isto, como é evidente, é um problema dos idosos e um problema potenciado cada vez mais por termos uma população cada vez mais idosa. Exatamente. E isto também traz um strain, uma pressão muito grande nos sistemas de saúde. Estavas a falar das consequências económicas. Dentro do que é que estes problemas que os idosos sofrem, que nós sabemos, os problemas cardiovasculares, etc., que dimensão é que isto tem, como estavas a falar, nos sistemas nacionais de saúde, em termos de custos económicos? Pronto, aquele exemplo que dei há pouco é se calhar dos mais evidentes, não é? Mas os Estados Unidos gastam mesmo milhares de milhões de dólares só a tratar lesões que derivam disto. E lá está, como te disse, como é um evento que as pessoas podem cair por diversos motivos, até podem desmaiar, por exemplo, podem cair porque tiveram... Pronto, ou porque ou sentiram-se mal, ou pronto, etc. Ou problemas de visão até, pode impedir que vejam tão bem, ou até a própria parte física não está em condições para que eles possam reagir atempadamente a uma perturbação externa, seja ela o que tipo for. Sim, mas os custos são de facto mesmo muito elevados. Aliás, havia uma estimativa que só nos Estados Unidos ultrapassasse em 2020 os 40 mil milhões de dólares só a tratar lesões relacionadas com quedas. Sim. E isso não era... Aliás, um dos problemas até dessa parte mais socioeconómica é a falta de estatísticas disponíveis ao público para nós tentarmos até perceber um pouco a dimensão disso. Porque, por exemplo, não há uma atualização constante desses números. Muitos dos hospitais fazem essa sua análise muito interna e não acaba por também não ser... Há coisas que são transversais, obrigatoriamente, mas depois não há sítios ou locais dedicados para juntar essa estatística toda. Então há uma dificuldade também a obter isso. É essa informação, exatamente. Por exemplo, se a União Europeia diz que no geral gasta 25 ou 1000 milhões de euros só a tratar fraturas da anca, depois pode haver um outro leque enorme de situações que também podem ter resultado deste acidente, que é uma queda. Então acaba por falhar essa... a longo prazo, não é? Exatamente, a longo prazo, para não falar disso. Porque depois, quando a pessoa cai, a partir do momento em que ela perde a sua autonomia, vai também perdendo confiança, vai perdendo progressivamente mobilidade e parece que não... Saúde mental também, exatamente, depressões, exato. E quanto mais uma pessoa se refugia, quanto menos ela se move, também acaba por acelerar o processo do envelhecimento. E hoje em dia falamos muito daquilo que se diz do envelhecimento saudável, não é? Porque uma coisa é a esperança média de vida ser longa, estar em Portugal, por exemplo, na ordem dos 82 anos, mas também é preciso falar da esperança média de vida com qualidade de vida.
E essa aí já se foca, já está muito abaixo, não chega sequer aos 60. Portanto, os esforços também têm que ser nesse sentido. Sim. Porque estes problemas, que eu imagino, do que tu me estás a explicar, uma pessoa tem uma queda, que é uma coisa quase instantânea, momentânea, que aconteceu na altura e prejudica quase praticamente até ao final da vida da pessoa. Exatamente. Mesmo a longo prazo, até se pode fazer uma cirurgia de reparação da anca, mas depois a pessoa, não só com esses problemas mentais, mas também de saúde mental, uma questão enorme de saúde mental. Pode se tornar mais sedentário, ao tornar-se mais sedentário, não adaptando a sua dieta, pode resultar num aumento do peso, que depois pode também trazer outro tipo de consequências. É potenciador de uma quantidade de riscos adicionais. Estavas-me a falar da dificuldade em obterem alguns dados, estavas a falar da parte económica, sobre o que é em termos de fatores de risco, de probabilidade de uma pessoa com determinadas características ter este incidente desta queda. É conhecido, mais ou menos, fora a idade, que fatores de risco é que há mais... Sim, existem vários fatores de risco, desde, por exemplo, a idade acaba por ser um fator de risco, o próprio género acaba por ser um fator de risco. Existem vários, medicação, a própria capacidade visual que a pessoa tem, ou seja, existe ali muitos fatores que condicionam. Por exemplo, as quedas, por exemplo, sejam elas tropeçar ou escorregar, estão muito relacionadas com a nossa capacidade de movimento. Claro. E por si só, a nossa capacidade de movimento também está interligada com o nosso cérebro, com a forma como ele se encontra. E o cérebro, neste caso o córtex sensorimotor, está ligado ao nosso sistema visual e ao nosso sistema vestibular, que é responsável pelo equilíbrio. Qualquer evento externo que possa afetar ou a visão ou a audição, ou, por exemplo, a nível motor, uma doença neurológica, por exemplo, a longo prazo, que pode ir afetando não só a parte cerebral, mas também a parte muscular, o Parkinson, a demência, por exemplo, até mesmo os acidentes vasculares cerebrais, aquilo que se chama na literatura stroke, não é? Acaba por ser a das doenças, acabamos por falar nessas três, porque são essas que de facto mostram onde existe uma maior incidência deste tipo de eventos, porque de facto afetam mesmo a pessoa nesta tríade conjunta que depois acaba por resultar em quedas, ou seja, a probabilidade deles caírem é muito, muito elevada. Claro. Eu gostava agora de explorar, se quiseres chegar um pouco mais nesta tópico também podemos, mas eu gostava agora um pouco mais de explorar então o que é que se faz hoje em dia para tentar prever as quedas, que acho que é um ponto. Sim. Outro ponto seria detectar quando elas estão a acontecer, por ventura para socorrer mais rapidamente a pessoa ou para evitar que a queda não seja tão má com algum dispositivo, e depois a mitigação depois, quando estamos a falar, depois da pessoa cair, o que é que se pode fazer? Dentro destas três avenidas, ou outras que tenhas também, claro. o que é feito mais hoje em dia? Pronto, se calhar vamos por ordem temporal, não é? Claro. Ou seja, antes de acontecer qualquer coisa é preciso prevenir, e a parte da prevenção acaba por ser não só na parte de desenvolvimento pessoal, mas também do próprio ambiente. Ou seja, o ambiente também acaba por ser uma análise do ambiente, claro. E o estudo do próprio ambiente onde a pessoa se insere é muito importante. E quando eu falo em ambiente, por exemplo, no âmbito domiciliar, a alteração do espaço, ou seja, a remoção de tapetes, por exemplo, não existe a própria luz, exatamente, ou seja, impedir que zonas da casa tenham pouca luz, porque assim a pessoa consegue ver melhor, ou seja, há um conjunto de medidas que a pessoa pode desde logo adotar, seja ela idosa ou não, no seu contexto, para poder impedir ou reduzir o risco de queda. Isso é logo a primeira parte. Depois, a nível pessoal, a alteração de medicação, por exemplo, até há um estudo que indica que a partir de um determinado número de medicamentos que se toma, o risco de queda começa a aumentar. Mesmo medicamentos individuais. Exatamente. Ou seja, claro que isso é impossível, não vamos dizer à pessoa para deixar de tomar medicação, mas é importante que, se a introdução de uma nova medicação afetar de alguma forma ou o equilíbrio ou a própria visão da pessoa, informar o próprio médico. Acho que isso acaba por ser mesmo muito importante. É uma medida, por exemplo. A dieta também é muito importante, e o exercício físico. Ou seja, por exemplo, em países asiáticos eles fazem muito tai chi,
que é uma arte marcial, e isso ajuda muito também à parte de estimular o corpo, digamos assim, Sim. porque isso é importante porque, lá está, se a pessoa se refugia e vai perdendo autonomia porque também não se exercita, se tivermos uma atividade desse género, como é, por exemplo, o Tai Chi, e está muito descrito na literatura, pode melhorar e até diminuir o risco de queda. Agora, existem várias ferramentas que a literatura indica, que podem ser escalas funcionais ou híbridas, que também tenham algum outro tipo de informação sensorial da própria atividade da pessoa, que nos podem indicar, por exemplo, o risco de queda da pessoa. Claro que aquilo que já são mais conhecidos são escalas, aquilo que nós chamamos de escalas clínicas, como por exemplo o Time Up and Go, o TUG, ou o POMA, que basicamente são questionários ou exercícios que a pessoa tem de realizar, e que após a realização delas é dado um score, e com base nesse score... O terapeuta analisa e... Exatamente, e depois com base nesse score pode-se tentar perceber o que é que a pessoa, ou tentar ir mais a fundo sobre o problema da própria pessoa, se a pessoa tem mais um problema a nível de mobilidade, se é mais um problema a nível da própria daquilo que a pessoa faz no seu dia a dia, do seu cotidiano, das suas ações, da sua rotina. Sim. E acaba por ser um bocadinho por aí. Portanto, essa avaliação de risco de queda existe muito na literatura, por exemplo, e muitas das vezes aparece como, por exemplo, aquilo que se pretende é prever se a pessoa vai cair ou não. Aquilo a que se chama na literatura uma diferença entre um faller e um não faller. Ou seja, tentar, com base nestas informações, perceber se estatisticamente a pessoa vai cair nos próximos 3, 6 ou 12 meses, por exemplo. É muito frequente encontrar esse tipo de ferramentas e depois na tentar literatura. adaptar o meio da pessoa, Claro. por exemplo, para reduzir esse risco. Exatamente. Claro que, ultimamente, a literatura aposta muito, agora mais recentemente, em tecnologias, ou seja, mais utilização de sensores que possam monitorizar o movimento da pessoa, ou até mesmo a introdução de inteligência artificial para isso, porque está na berra, não é? Claro. Está na moda. Então acaba por ser acaba por ir um bocadinho por aí, esta parte da avaliação do risco de queda. Pronto, acho que isto é logo o primeiro ponto. Sim. Depois, existem ferramentas que podem, de uma certa forma, que são os tais dispositivos assistivos, e por dispositivos assistivos estamos a falar de bengalas, de andarilhos, o clássico normal, que podem ajudar a prevenir a queda no dia-a-dia. Claro que, para quem não está habituado a este tema, ou mais à parte de robótica, imagina sempre um andarilho normal e uma bengala normal. Mas a utilização mesmo desses dispositivos convencionais é muito prescrito também nesse sentido, para poder dar apoio à mobilidade, para impedir que a pessoa caia, porque de outra forma ela não consegue ter autonomia suficiente para se poder deslocar. Agora, aquilo que ultimamente se tem feito é robotizar, digamos assim, estes dispositivos, e com base nessa robotização, dar-lhes a capacidade de eles poderem atuar antes da queda ocorrer, ou seja, em situações de desequilíbrio, em que a pessoa não consegue caminhar normalmente, e eles podem ajudar a prevenir. Pode não ser só, eu dou o exemplo da bengala, mas também existem outros, por exemplo, ortóteses, mesmo exoesqueletos, hoje em dia, se formos a ver... Detectam que a pessoa está a cair. Exato, por exemplo, se virmos há vídeos da DARPA ou de outras empresas que trabalham com este tipo de robôs, até mesmo para a parte militar, e vemos, por exemplo, quadrúpedes que se conseguem estabilizar se nós os empurrarmos, não é? Eles detectam que há ali uma perturbação e eles tentam compensar de forma a manter o equilíbrio. Pronto, e acaba por ser um bocadinho dentro dessa ótica essa tecnologia. Exato, para esse tipo de dispositivos que nos ajudam a manter o equilíbrio. Estamos a falar de bengalas que não só ajudam a pessoa a apoiar-se, mas se detectam que a pessoa está a cair, movem-se? Movem-se no espaço para que o centro de massa volte a estar dentro daquilo que é o polígono de suporte, exatamente. Isso é muito interessante. Exato. Há alguma coisa dessa já que seja... Exato, nós... implementável? A nível de bengalas robôs, já existem algumas na literatura, por exemplo, só que não existe ainda muita informação disponível sobre elas, quer a nível de instrumentação, quer a nível de atuação.
E é preciso trabalhar nisso para tentar levar estes produtos para o dia a dia, para que as pessoas possam, numa fase inicial, habituarem-se a eles e depois poderem usá-los quer ou em instituições ou até mesmo no próprio domicílio. Seria o ideal, onde desse. Em termos de custo destes produtos, não só destes que estamos aqui a falar agora, das bengalas e etc. Sim, também do que estávamos aqui a falar antes de prever as quedas das pessoas, em termos de custos, se quiseres ir aos dois, depois se quiseres ir a um, também vamos ir só a um. Em termos de custos, como é que isto é, se temos assim uma pessoa? As bengalas é uma coisa que existe muito, não é? É relativamente barato, diria eu. Sim. Mas Pronto, isto, a nível de custos tem alguns custos, por exemplo, ainda, não é? Sim. Pronto, existem já algumas bengalas, uma bengala normal é muito barata, não é? É de madeira, é simples, mas por exemplo já existem algumas bengalas convencionais instrumentadas com algum tipo de sensorização, que custam perto de 100 euros, mais ou menos. Depois, claro que existem outros dispositivos dentro desta temática que vão até aos 600 euros. Mas até antes de irmos aos preços finais, sim, acabávamos o conjunto total. Porque depois desta prevenção também existem aqueles que são dispositivos que detectam situações de pré-impacto. Ou seja, que é os tais conhecidos airbags insufláveis, que as pessoas tanto podem utilizar na anca como na zona do pescoço, e que se detectarem que a pessoa está, ou que a queda foi iniciada, eles automaticamente insuflam e podem proteger zonas de corpo. Prever a queda, prever as consequências da queda. Prevenir. No fundo, ele vai minimizar o impacto. Exato. Ele vai minimizar o impacto, sim, porque a queda já em si iniciou. Claro. E isso é ótimo, porque geralmente estas zonas, na anca, estamos a proteger onde existem mais fraturas, quando a pessoa cai, porque geralmente é das zonas que primeiro embatem no chão, e a própria cabeça, porque, por exemplo, um idoso ou uma pessoa que, portanto, esteja hipocoagulada, se bater com a cabeça pode ter uma hemorragia interna e pode morrer simplesmente desse acontecimento. E então é uma tecnologia muito interessante que já existem publicações desde 2008, 2009, mais ou menos com esse tipo de estratégias. Que existe mais. E aí já existe mais no mercado. Mais simples, sim, mas já tem um preço também algo elevado, ou seja, já estamos a falar de 300 euros para cima. Talvez. Sim, claro que depois temos que andar a substituir umas botijazinhas que conseguem alternar para depois podermos continuar a utilizar o airbag. Sim. E também pode acontecer de detectar falsas situações, ou seja, falsas quedas. Isso também é um bocado chato. É um bocado chato aquilo explodir o airbag simplesmente do nada. É um custo, sim. Mas é engraçado porque essa tecnologia também já está a ser implementada noutras situações. Por exemplo, há um telemóvel, não sei se é da Xiaomi, se é da Huawei, cuja câmara frontal ela levanta. Ela está embutida dentro do telemóvel e quando nós ativamos, por exemplo, a câmara de selfie, ela levanta. Okay. E se nós pegarmos nesse telemóvel, nesse modelo em particular, e o deixarmos cair, a câmara automaticamente retrai. Portanto, também parte muito desse princípio, ou seja, o algoritmo que está nesse airbag insuflável, nesse sistema de airbag insuflável, também está no telemóvel para proteger a câmara, por exemplo. Pois a ciência tem muitas áreas de aplicação, mas é só para percebermos que uma queda tanto pode acontecer num dispositivo, e então é engraçado ver essa analogia. Claro. Pronto, isso é um exemplo. E depois existem sistemas que detectam que a queda ocorreu. Ok, sim. E então aí já, por exemplo, esses mesmos dispositivos que falei, dessas bengalas instrumentadas que existem, que, por exemplo, a Edring e a própria Smart Cane, são dispositivos que podem fornecer, lá está, auxílio após a queda. Ou seja, se a pessoa caiu, aquilo pode lançar um alarme quer para familiares, quer para um centro de call center, e que depois pode mandar ligar para a pessoa, se a pessoa não atender, chamar ajuda para a assistência para o local onde a pessoa está, porque esses dispositivos também têm GPS integrado e podem socorrer, o que é muito importante, porque geralmente os idosos, apesar de tudo, é uma população que vive muito isolada. Sim. Porque geralmente a geração posterior, ou seja, os filhos deles, estão sempre ocupados ou com o trabalho, os netos estão na escola e então eles passam a vida sozinhos, e se eles passarem muito tempo sozinhos, se caírem, eles podem passar muito tempo também à espera de socorro. Porque todos nós provavelmente devemos ter exemplos ou na nossa própria família ou em vizinhos, amigos, ou etc., que podem já ter passado por situações semelhantes, em que caíram, fraturaram um osso, e que depois tiveram que esperar que alguém fosse lá
a casa deles para reportar realmente o problema, porque eles depois caindo não têm capacidade de se poder deslocar, ou vão a rastro. Contactar alguém. Exato, eles podem, por exemplo, perder os sentidos e ficar bastante tempo sozinhos e podem depois ter outras consequências, não é? Ou seja, o facto de não ter uma assistência rápida pode resultar noutras consequências mais graves e depois lá está, tem mais problemas não só a nível social, para a pessoa, quer para os familiares, mas depois também tem a nível de custos, porque uma pessoa que é socorrida à partida no momento, depois pode não ter outras sequelas que possam requerer outro tipo de tratamento posterior. Isso é muito importante. Outro dispositivo que também já existe no mercado é, por exemplo, o smartwatch da Apple, o 5, que já vem com um detector de quedas incorporado, ou seja, se a pessoa cair, geralmente aquilo detecta, e depois tem um botãozinho onde a pessoa diz se está tudo bem ou não. Se a pessoa disser que está tudo ok, ele fica tudo bem. Tudo se não te ficar, ele contacta outras pessoas. Evitar os falsos. Exatamente, falsos, isso é muito importante. Agora, a nível de custos, outra situação já agora interessante, que também, já que estamos a falar neste âmbito dos dispositivos, também existe uma empresa, que é o Ocuvera, que utiliza câmaras para detectar situações de risco, mais até a nível hospitalar. Por exemplo, se a pessoa estiver numa cama, aquele sistema consegue detectar potenciais situações de risco. Por exemplo, se a pessoa se aproximar das bordas da cama ou se for levantar, pode ser uma situação em que a pessoa possa cair e aquilo detecta, e pode ser uma forma até de chamar um caregiver, um enfermeiro, etc., que pode depois prestar auxílio e perceber o que se passa e até ajudar a pessoa, ou se caiu, ou se está prestes a cair, por exemplo, pode dar alarme. E esse socorro ser mais rápido. Ser mais rápido, sim. São tudo técnicas de prevenção que existem, que podem ser, e que, à partida, no futuro, serão mais relativamente acessíveis à população. Mas serão já, ou ainda temos algum ponto? Até em termos de disponibilidade e como estamos a falar. Exato, é assim, alguns dispositivos eles já existem. Isso depois depende também muito da visão que quem está à frente de instituições e da própria pessoa em si, de querer ser monitorizado ou não. Eu acredito que haverá um problema cultural no que exatamente. É a implementação da tecnologia na vida da pessoa. Sim. Idoso, nós neste momento estamos a falar nós estamos a falar de idosos atualmente, que são pessoas que raramente contactam com tecnologia. Exato. Se calhar os idosos daqui a 20, 25 anos já serão idosos que estarão mais à vontade com tecnologia e que não se importarão de ser ou monitorizados ou terem ali alguma referência base que lhes diga se estão bem ou se estão mal. Porque hoje em dia as pessoas vão ao ginásio e gostam de estar monitorizadas, que era ou a nível de peso, ter os dados todos, ter a informação, se estão a cumprir, se está tudo bem com eles ou não. E se essa monitorização for feita em tempo real, pode ser uma vantagem e pode ser que a adesão aumente daqui para a frente. Claro. E é expectável que sim, até mesmo para tentar mitigar ou reduzir, neste caso, a incidência deste evento. Sim. Para fecharmos, há aqui alguma iniciativa, alguma coisa no que é a prevenção das quedas, no que é o estudo das quedas que queres destacar, que queres dar nota? Sim, eu gostaria de dar nota, até mesmo lá está pelo interesse que tu disseste. Agora já podemos falar na década passada. Houve um projeto europeu que contou com 10 parceiros em 5 países diferentes da União Europeia. E esse projeto, o Farseeing, destinava-se a recolher dados da atividade diária de pessoas no dia-a-dia. E o objetivo deles também era obter dados de quedas. E isto vem no propósito de os dados que são obtidos hoje em dia, quando utilizamos machine learning, etc., nós queremos que esses dados que são obtidos sejam em grande quantidade. Claro. E o problema desta área acaba por ser também um pouco a obtenção dessa informação, desses dados. Impede um bocado algum travão no que é também o desenvolvimento tecnológico. Exatamente. Então surgiu esse projeto também com esse âmbito de recolher dados, neste caso da acelerometria de idosos e de pessoas que estavam alocadas a algumas instituições, parceiras também desse projeto, que era recolher quedas, ou seja, dados de quedas. O objetivo era, se a pessoa caísse, só recolher dados. Eles recolhiam dados, instrumentavam a pessoa simplesmente e depois a pessoa no seu dia-a-dia usava aquele equipamento e se caísse registava
que houve uma queda. E depois, com base nisso, eles fizeram um dataset de quedas do mundo real, digamos assim, e até surge, por exemplo, para quem ouvir este podcast ter um bocadinho a noção do que é que estamos aqui a falar, eles deram uma estatística muito interessante que foi que para recolher cerca de 100 quedas reais, do mundo real, com dados da acelerometria, são precisos cerca de 300 anos de recolhas, ou seja, de monitorização contínua. Claro que eles tiveram muitas pessoas, mas tudo somado daria 300 anos, não é? Portanto, é para nós percebermos que, de facto, é uma área que é muito interessante, é muito importante não só pelo seu impacto socioeconómico, mas tem esta dificuldade, que é o acesso a dados. E se nós estamos numa era de muita inteligência artificial, esses dados são cada vez mais precisos, até para podermos ter uma prevenção e previsão mais eficazes. Bem, para terminar, no próximo episódio vamos mesmo à tecnologia, vamos explorar mais a fundo uma destas tecnologias que estivemos aqui a falar, dentro do que o que está a ser desenvolvido aqui no laboratório. Para motivar também um bocadinho, faz-me assim um panorama geral do que estamos aqui a fazer na Universidade do Minho, no Bardoado. Exato. 2 ou 3 coisas. Ok, muito simples. Começar então pela ordem cronológica, como fizemos há um bocadinho. Sim. A avaliação do risco de queda. Estamos a fazer uma avaliação mais em tempo real com a utilização de sensores vestíveis, wearable, digamos assim. Também estamos a desenvolver uma bengala robô exatamente para poder prevenir situações de queda. Também temos uma ortótese exatamente para o mesmo efeito, ou seja, estamos a desenvolver algoritmo para implementar nessa ortótese e desde análises biomecânicas, as situações de sleep, até à utilização da própria realidade virtual, no intuito de estimular desequilíbrios, agora sim no contrário, para obtermos mais dados desse tipo de situações de desequilíbrios. E isto tudo e muito mais. Exato, dá para falar bastante tempo. Dá para falar bastante. E é muito interessante. Será o nosso próximo episódio sobre uma destas tecnologias. Muito obrigado. Obrigado eu, Ricardo, pela oportunidade. É sempre bom divulgar.